Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão acessando o vídeo. Eu sou o professor Denilson Costa e estou aqui depois de um bom tempo tentando cumprir o que eu me comprometi a fazer com vocês no canal Powerlifting Brasil, aliás, o grupo do Facebook Powerlifting Brasil. Eu estou para montar esse canal já há um tempo e eu estou postergando isso porque eu quero colocar edição de música, layout, um monte de coisas e eu estou empurrando, não faço. E, enfim, a minha intenção com o canal Força Pura é produzir uma série de vídeos em que eu vou abordar questões que são amplamente discutidas nos Estados Unidos, mas que, por conta do obstáculo da língua, chegam no Brasil de maneira muito diluída, ou às vezes nem chegam, né? E de vez em quando eu vejo atletas tentando implementar algumas ideias e eles erram porque eles não entendem o conceito, não entendem o que o criador daquele método tinha em mente quando lançou mão de determinados recursos, tá? Então, eu já costumo falar disso em aulas de pós-graduação, mas eu recebo via direct, enfim, o pessoal que tem meu contato aí me procura para tentar entender como é que se usa corrente, elástico, enfim, uma coisa que é definida na literatura como resistência acomodativa ou resistência dinâmica variável. Esse conceito ele já foi popularizado aí na área de treinamento de força pelo Arthur Jones, né? Nas máquinas Nautilus ele introduziu o sistema de polia elíptica, né? Ele introduziu o CAM, que é basicamente uma espécie de roldana deformada, oval, que ela tenta fazer o seguinte, ela tenta acomodar, né? Daí o nome de resistência acomodativa, ela tenta acomodar a carga que você está levantando ao ângulo de flexão e extensão dos teus segmentos, tá? Basicamente, quando você trabalha com peso livre, o que acontece é que, embora a carga seja a mesma, um peso de, por exemplo, 16 kg, ele vai pesar sempre 16 kg, de acordo com o ponto em que você esteja levantando essa carga durante a flexão e durante a extensão, esses 16 quilos eles vão representar mais ou menos peso para a musculatura. O arrosca bíceps é um exemplo muito bom, porque quando no início do movimento você faz muito pouca força, ok? Quando você se aproxima de 90 graus, a carga se torna mais pesada e quando você passa desse ponto crítico, o peso fica mais leve. Isso significa que, de maneira geral, quando você está trabalhando no ponto livre, quando você está trabalhando com pesos livres, tá? E sobretudo no agachamento, no supino e no levantamento terra, a fase em que a musculatura está mais alongada, podemos colocar dessa maneira, didaticamente, ou seja, lá no fundo do agachamento, a posição bottom do supino, quando a barra está no teu peito, você tem que fazer muita força para sair daqui, você tem que fazer muita força para sair lá de baixo, tá? Então o que acontece? À medida que você sobe, a carga fica mais leve, tá? É aí que entram as correntes, é aí que entram os elásticos para fazer uma compensação, uma correção dessa curva de força. Como eu ia dizendo, o Arthur Jones tentou fazer isso, na verdade ele fez, introduzindo nos anos 70 as polias excêntricas de resistência acomodativa. Então, o que elas fazem? Elas modificam, à medida que o raio dessa polia ele fica mais próximo ou mais distante do teu centro, no caso do centro da polia, a carga vai ficar mais leve ou mais pesada, acomodando essa resistência ao ponto em que você esteja durante o teu movimento de flexão e extensão. Tá legal? Só que ali é uma máquina. As correntes e os elásticos conseguem fazer esse mesmo tipo de acomodação, mas sem tirar aí da jogada a questão de você precisar estabilizar o peso. Só que para isso funcionar direito, as correntes têm que ser acopladas na barra de maneira correta, os elásticos têm que ser acoplados na barra de maneira correta, senão você vai ter um implemento que vai estar atingindo um outro objetivo.
Se você bota a corrente apenas balançando na barra, você não está criando uma resistência acomodativa. Você está fazendo um treinamento de instabilidade, na melhor das hipóteses, né? Ou se você apenas pendura a corrente até ela encostar no chão, uma única peça de corrente, na verdade você vai estar aproveitando muito pouco da carga total dessa corrente para corrigir a curva de força do teu movimento. Então, daqui para frente eu vou tentar mostrar na prática como vocês podem encaixar as correntes, como vocês podem encaixar os elásticos de maneira a obter o máximo benefício desses implementos. Bom, então o que é importante vocês terem em mente? A corrente de carga, ou as correntes de carga, que no caso são essas aqui, elas nunca entram diretamente em cima da barra, senão você não vai ter um bom aproveitamento da carga que essa corrente oferece. Você vai ter um implemento chacoalhante, uma espécie de bozu móvel, entendeu? E não é esse o objetivo. O objetivo da corrente, o objetivo do elástico, que eu vou mostrar em outro vídeo, os elásticos são esses aqui. Eu sei que existem companhias americanas que fazem, mas isso aqui é nacional. Eu medi, tá? De acordo com uma distância específica em relação à barra, ao arco de movimento e o chão. Enfim, e saiu muito mais barato do que importar, né? E embora já existam alguns fabricantes nacionais, você amarrando vários elásticos mais finos, você consegue fazer uma acomodação bem gradual da resistência, porque às vezes você pega um elástico que é muito pesado ou que é muito mole, entendeu? Então aqui você vai colocando um a um, é mais fácil inclusive de você montar e de você desmontar da barra. Mas voltando ao assunto, eu não preparei roteiro para vídeo, eu não preparei nada, eu estava dizendo que a corrente de carga, a corrente principal, ela não deve entrar na barra direto, senão você vai ter uma barra chacoalhante, não é isso? E você não vai aproveitar toda a carga. Você vai fazer um laço, e é esse laço aqui que vai entrar em cima da barra. Esse laço vai fazer com que você aproveite toda a carga da corrente, tá? Ou quase toda. E a corrente ela entra dobrada aqui no meio, né? Metade da corrente para um lado, metade da corrente para o outro. Ok? E a que distância você deve manter a corrente da barra? Essa distância deve ser ajustada de forma que, quando a barra estiver na posição final, no caso do agachamento, é a posição de agachamento profundo, no caso do supino, é a barra no peito, quase toda a corrente deve estar no chão. Por que não toda a corrente deve estar no chão? Porque se toda a corrente estiver no chão, você tem uma descarga total dessa corrente ou desses elásticos, se for o que você estiver utilizando. Então a gente sempre deixa um pouco de tensão na barra, tá ok? E quando você executar, essa altura vai ser ajustada de forma que no final do movimento, ou seja, quando você está de pé na posição do agachamento, ou quando você está com os cotovelos estendidos no supino, cerca de
2/3 a 1/4 da corrente permaneçam em contato com o chão. Isso é muito importante, porque se a corrente perder contato com o chão, a gente volta para aquele problema do bozu ambulante. E não é isso que a gente quer. A gente quer acomodação de resistência. A gente quer fazer um treinamento em que você aplique força com velocidade, tá? E você não quer desequilibrar a barra. Não é essa a ideia, ok?